Bom dia, pessoal. Na aula passada, a gente começou a teoria geral da prova, já entramos na fase instrutória e já vimos alguns pontos. Vimos o objeto da prova, vimos que é um direito constitucional, mesmo sendo um direito constitucional, tem limitações, e essas limitações, uma delas é a proibição de provas ilícitas. Vimos a ideia de prova ilícita, que é pobre no nosso processo civil e mais rica no processo penal, e eu parei na metade, quando a gente estava analisando as teorias sobre o aproveitamento da prova ilícita. Lembram disso? A questão é a seguinte, que a prova ilícita é proibida, ponto. Mas existe alguma possibilidade da gente aproveitar o resultado, o que se demonstrou por prova ilícita? E aí nós começamos a aula passada. A primeira corrente, a primeira teoria é proibitiva, inclusive é seguida pelo STF e não admite prova ilícita de jeito nenhum, nem mesmo aquela ilícita por derivação. Aí vimos a teoria liberal, que tem mais a ver com o direito norte-americano, sobretudo no processo penal, que diz que a ilicitude é do meio, a ilicitude é da produção, mas não é do resultado da prova, e o juiz deve levar em conta, pode levar em conta o resultado da prova. E aí parei quando anunciei a teoria proporcionalista, que eu não expliquei. Fechou? Então, eu acho que eu disse, se eu disse eu vou repetir, se eu não disse, falo agora, que essa teoria proporcionalista, que é a terceira que nós vamos ver, ela é majoritária na doutrina, sobretudo, então a teoria proporcionalista é majoritária e defendida por Dinamarco, Marinoni e muitos outros. Estou falando dos dois, que são dois que puxam fila, né? Dinamarco e Marinoni e muitos outros. O que diz a teoria proporcionalista? Ela diz o seguinte: cabe ao juiz, no caso concreto, então a teoria proporcionalista diz que cabe ao juiz, no caso concreto, fazer a ponderação entre o direito que se pretende exercer na ação por meio da prova. Então, é entre o direito que se pretende exercer na ação por meio da prova e o direito que se protege proibindo o meio de prova. Tá bem? Então, a ponderação, me desculpe a insistência, é com o direito que se discute na ação e que se pretende exercer por meio daquela prova e o direito que se protege proibindo a prova ilícita. Não é, escutem por favor, não é entre o direito à prova e o direito protegido pela prova ilícita. Não, não, não. É o meu direito que está em jogo e se eu não fizer essa prova eu não ganho. E o direito que se protege com a proibição da prova, tá bem? E detalhe, a própria doutrina propõe dois requisitos. Então, vai lá, tem dois requisitos. Para aplicar a teoria proporcionalista, a doutrina exige dois requisitos. Quais seriam esses requisitos? Vai lá, primeiro deles, que a prova do fato seja indispensável. Né? A ação vai ser procedente ou improcedente conforme o fato seja provado ou não. Então, que a prova do fato seja indispensável. Segundo requisito. A impossibilidade de demonstrar o fato por outro meio. Tá? Ó, é bem diferente da liberal, hein? Olha aqui. Primeiro requisito. É indispensável provar o fato. Segundo requisito. É impossível provar o fato por outro meio. Tá bem? Detalhe importante. Ouçam só. O STJ não tem um acordo em que ele pegue uma prova verdadeiramente ilícita e diga que tem valor. Mas ele aplica essa teoria para explicar e legitimar algumas provas num período de dúvida. E aí depois o pessoal acaba entendendo que é lícita. Tá bom? Então, pode anotar aí que essa teoria já foi utilizada no STJ. Só que não em exemplos que mereçam
ser mencionados. Essa teoria da proporcionalidade, da ponderação, já foi usada no STJ. Ainda dentro dessa questão da prova, da teoria geral, acabou. Prova ilícita no processo civil é isso. Eu só não me recordo de uma coisa. Eu cheguei a falar de prova emprestada? Não? Então vai lá, prova emprestada. Vamos falar de prova emprestada. Já começa numa questão introdutória que é o seguinte. Vai lá, a doutrina diverge. Se é um meio atípico, abre parênteses, porque não previsto no CPC, a nossa doutrina diverge, se esse é um meio de prova atípico, abre parênteses, porque não previsto no CPC, fechou parênteses, ou típico, abre parênteses, porque nada mais é do que a prova pericial ou documental. Desculpa. Prova pericial ou oral, me perdoem, tire o documental. Nada mais é do que a prova pericial ou oral já documentada em outro processo. É isso. Prova emprestada, na visão de alguns, nada mais é do que a prova pericial e a prova oral já documentada em outro processo. Então já tem uma bola dividida que não tem como a gente opinar. Se você entender que se não está na lei é atípico e é um padrão, é atípica. Se você entender que nada mais é do que a prova testemunhal, o depoimento pessoal e a perícia, que já foi feita em outro processo e que você só tirou uma cópia, não tem nada de atípico. Fiquem aberta a questão. Tranquilo? Outra coisa importante, vai lá. É permitida, porque não há vedação. Primeira coisa, ela não foi vedada. E é compatível com o sistema do CPC. E é compatível com o sistema do CPC, que adotou o princípio da atipicidade. O CPC adotou o princípio da atipicidade, admitindo todos os meios de prova, desde que não contrarie a lei e a moral. Qualquer prova que não seja contrária à lei e à moral, pode. Essa daí não contraria nenhuma nem outra, então pode. Tá bom? Qualquer prova que não contraria a lei ou a moral. Tranquilo? Justificativas ou motivos da prova emprestada. Por que alguém pensou um dia em fazer prova emprestada? Qual a justificativa? Quais os motivos? Tem dois motivos. Um deles é mais nobre, o outro é um pouco menos, mas ambos são motivos relevantes. Vamos dar uma olhada neles? Então, primeiro motivo, para preservar o direito à prova, saúde. Para preservar o direito à prova, quando for impossível reproduzi-la. Então você já produziu uma vez, mas agora é impossível reproduzir. Então, preservar o direito à prova quando for impossível reproduzi-la. Perfeito? Basta pensar, exemplo, quando a testemunha, que já depôs em outro processo, morreu. Acabou. Ela é a testemunha-chave, prestou um depoimento completo, coerente, seguro, harmônico, só que morreu. E agora você precisa desse depoimento de novo. Essa é a questão. Tudo bem? Segunda situação, segundo motivo, segunda justificativa. A economia processual.
Depois dessa primeira ideia, surgiu outra, que é a da economia processual, para evitar a repetição de atos e gastos. Exemplo, quando já realizada uma perícia onerosa, em outro processo. Veja, até dá para repetir a perícia, mas vai custar caro, vai demorar. E aí a gente pega ela emprestada. Pode? Pode. Só que tem um detalhe. Veja só, tem dois motivos. O direito à prova, muitas vezes o próprio direito de ação depende desse direito à prova. E a economia processual, que sempre que possível é bem-vinda. Só que, para contrabalancear, a gente tem um requisito básico. Vai lá. Requisito básico da prova emprestada. Para eu poder usar uma prova emprestada, qual seria o requisito básico? Vai lá, quero ouvir de vocês. Qual é o mínimo que precisa? Isso, matou a pau. Respeito ao contraditório. Né? Respeito ao contraditório. Estava de cabecinha baixa, anotando, nem aí, pum, na mosca. Respeito ao contraditório. Foi bonito, foi bonito. Parece atirador de elite. Finge que não está lá, mas quando está já acontece o resultado. É na testa. Olha aqui, é bonito, eu gosto. Sniper, adoro isso. Olha aqui. O que acontece? Respeito ao contraditório. Aqui, peraí, a gente vai ter duas visões bem técnicas. Uma mais restritiva, garantista, e outra um pouco menos. Que é o seguinte, vai lá. Primeira ideia. Para Ada Pellegrini, né? Lembra da professora Ada Pellegrini Grinover, né? Para Ada Pellegrini, o respeito ao contraditório exige, ó como ela explica esse requisito, exige identidade total dos sujeitos nos dois processos. Para que efetivamente se respeite o contraditório, a professora Ada exige a identidade total dos sujeitos nos dois processos. Numa boa, entre parênteses, pode pôr aí. É uma ideia garantista. Você não pode esquecer que a professora Ada, ela tem a veia forte do processo penal e curte um pouco de difusos, não é assim? Então ela é garantista. Agora, tem uma segunda ideia, que me parece mais razoável. Segunda ideia, vai lá. Para Eduardo Talamini, e ele gosta muito da Ada, escreve em sintonia com ela muita coisa, mas para Eduardo Talamini, basta que a parte contra quem a prova será usada emprestada basta que a parte contra quem a prova será usada emprestada tenha participado do processo em que ela foi produzida inicialmente. Então não precisa todo mundo igual. Basta que a parte contra quem a prova será usada emprestada tenha participado do primeiro processo onde a prova foi produzida inicialmente. Qual é o detalhe dessa teoria? Por que muita gente, inclusive eu, simpatizo mais com essa ideia? Pode por aí. Isso permite usar emprestada a prova do processo penal no cível e na trabalhista. Porra, aí você dá alguma utilidade para a prova emprestada, né? Você falou, o réu participou lá do processo penal. E agora ele é réu no cível. Deixa eu trazer aquela prova para não ter que fazer de novo. Razoável. Tá? Então, isso permite aproveitar a prova do processo penal no processo cível e no trabalhista. E só um detalhe, que a doutrina fala pouco, mas a gente não pode deixar de dizer, que é o seguinte, vai lá, observação. Também deve ser levado em conta
a efetividade do contraditório diferido no caso concreto. Veja, às vezes, na ocasião, a parte nem participou da colheita da prova, mas ainda dá para fazer um contraditório eficiente? Se for verdade o contrário, dá para ela fazer contra a prova? Se sim, não tem que ter pudor. Deu para entender? Só que tem um probleminha. Como é que a gente faz quando não dá para respeitar o contraditório? O contraditório diferido não é eficiente e a parte não participou do processo anterior. Aí depende. Pode anotar aí. De acordo com a doutrina, se houver conflito, 2 pontos. Letra A. Entre a economia processual e o respeito ao contraditório. Como é que a gente resolve a parada se houver conflito entre a economia processual e o respeito ao contraditório? Prevalece o contraditório. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, mas respeita-se o contraditório. Por isso que eu tinha dito que esse era um motivo menos nobre. Tudo bem? Ponderou economia e contraditório, o contraditório pesou mais, a economia vai para o beleléu. Tranquilo. B. Entre direito à prova e contraditório. E aí? E aí que a doutrina deixou em aberto e disse o seguinte: é necessário fazer a ponderação no caso concreto. E é a segunda vez que eu vou dar ênfase para o parâmetro, hein? É necessário fazer a ponderação no caso concreto, vírgula, levando em conta o direito material que se defende por meio da prova. Não é só direito à prova em abstrato, por favor. Tá? Escuta aqui. O direito à prova, ele é tão instrumental e abstrato como o direito ao processo legal, como o direito à ação. O que está em jogo é, por meio dessas ferramentas, o que o cara quer? Ele quer a integridade física e psicológica da criança? Ele quer o quê? O patrimônio dele? O que ele quer? E aí vamos ver se vale a pena passar por cima do contraditório no caso concreto ou não. Fechou? Sobre prova emprestada, era isso daí que eu queria falar. Eu quero agora falar de sistemas de valoração da prova. Vamos lá, rapidinho? Vou para o quadro. Sistemas de valoração da prova. Sistemas de valoração da prova. Pode anotar aí. Historicamente, identifica-se 4 sistemas básicos. Tá? Historicamente, encontra-se 4 sistemas básicos. Primeiro deles, 1, é o sistema das ordalhas. Também chamado de juízo de Deus ou dos deuses, né? Depende, porque na época haviam algumas sociedades politeístas. Então, o sistema das ordalhas ou juízo de Deus. Como é que era esse sistema? A parte era submetida a um sacrifício e caso o superasse, estariam provadas as suas alegações. Né? As partes seriam submetidas a um sacrifício
e caso superado o sacrifício, estariam provadas as suas alegações. Né? Veja, isso daí é típico, de acordo com a doutrina, eu não estava lá para ver, com o sistema da Inquisição, né? Pegava aquela mulher meio diferente, meio ligada a alguma coisa mais assim, jogava na fogueira. Se queimasse, é porque era bruxa mesmo. Mas se saísse sem nenhuma queimadura, era uma pessoa de Deus, era da igreja. Deu para entender? Eu sou super a favor desse sistema. Você imagina o tribunal do júri com o sistema das ordalhas? Você acusa o réu do homicídio, certo? Aí você faz um corredor de fogo e manda ele passar. Se ele sair de lá sem nenhuma queimadura, o que acontece? Absolvido. E se ele morrer? Extingue a punibilidade. E o promotor apenas fiscaliza esse processo. Ai, que simples, não teria debate, não teria ofensa, não teria gritaria, nunca ia até meia-noite, 5 da manhã, não é verdade? Mas, infelizmente, isso mudou, não é assim, tá bom? Segundo sistema. Mas eu vou fazer um projeto de CPP propondo essa ideia. 2. Outro sistema é o sistema da prova tarifada. Prova tarifada ou sistema da prova legal. Como é que é o sistema da prova tarifada ou da prova legal? Vai lá. A lei fixa previamente o valor de cada prova. E cabe ao juiz, no caso concreto, somar as provas produzidas. Cabe ao juiz somar as provas produzidas. Tudo bem? Como eu vejo isso daí? Eu vejo o juiz como se fosse um contador com uma tabelinha ticando. 2 testemunhas, vezes 2 pontos, 4. Né? Uma confissão, vezes 10 pontos, tá. E assim ele soma e vê quem vai. Isso me lembra aquela dieta do vigilante dos pesos, sabe? Que você vai somando os pontos. Um brigadeiro, 40 pontos. Um alface, 0 pontos, né? Que nunca deu certo para mim, mas enfim. Também é uma forma de contabilizar as coisas, né? Mas de qualquer jeito, veja, é o juiz meio que com uma tabelinha, amarrado ao pré-conceito dado pela lei em relação a cada prova. Para um pouquinho. Tem muitas ideias que a gente de vez em quando escuta e que tem tudo a ver com isso, hein? Aquela história de que houve a confissão. Confissão é a rainha das provas, é prova cabal. Meu, não tem prova cabal, não tem rainha das provas. Ah, uma testemunha é nada, testes unos, testes nulos, já ouviu isso daí? Ou então, testemunha é prostituta das provas. Meu avô adorava falar isso, que testemunha era prostituta das provas, né? Eu ficava imaginando a testemunha na esquina, lá, rodando a bolsa, tá? Enfim, isso vem dessa época. Por quê? Porque a prova testemunhal era mal vista, e a prova pericial era super bem vista, e a confissão a melhor de todas. Tudo bem? Detalhe importante, só registre isso daí. Ainda há resquícios desse sistema no CPC. Apesar disso parecer velho, né, lembrar meu avô falando e tal, ainda há resquícios desse sistema no CPC. Exemplo, o artigo 401, que limita a prova exclusivamente testemunhal. O artigo 401, que limita a prova exclusivamente testemunhal. A negócios de até 10 salários mínimos. Por quê? Se não tem prova que vale mais, não tem prova que vale menos, qual é o problema de ter prova só testemunhal no contrato de milhões? Mas o 401 tem ainda esse ranço de sistema tarifado. Tudo bem? Aí já explico o 401 depois, não é tão forte quanto parece, mas tentou-se. Terceiro sistema. Vamos para o quadro. É o sistema do livre convencimento. Sistema do livre convencimento ou
da livre convicção, que alguns preferem chamar de convicção íntima. Tá? O que diz o princípio do livre convencimento, da livre convicção ou da convicção íntima? O juiz é livre para valorar a prova como quiser. O juiz é livre para valorar a prova como quiser. Para um pouquinho, qual desses três sistemas a gente adota? Pergunta maldosa, nenhum desses. A gente quase adota um desses, mas não é, e a gente não pode esquecer da diferença. Ó, é o quarto sistema. Eu sei que eu não podia ter feito essa pergunta, eticamente eu errei, mas foi de propósito, foi para fins didáticos. Olha aqui, o sistema que a gente adota, ó, é o do livre convencimento, só que tem uma palavra que muda tudo. Motivado. Tá bom? É por isso que a gente também chama de sistema da persuasão racional. Esse racional, esse motivado, é totalmente diferente de julgar do jeito que quer. Tá? Por quê? Pode ir por aí. Então, antes de mais nada, esse é o do CPC. Esse é o nosso sistema. Livre convencimento motivado ou da persuasão racional. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, vai lá. O juiz é livre para valorar a prova, mas tem que expor os motivos do seu convencimento. Isto é, justificar por que deu mais valor a determinada prova. Tá bom? Por que deu mais valor a determinada prova? Escuta, às vezes no processo tem 4 testemunhas e 2 informantes. E o juiz julga com base nos 2 informantes. Aqueles caras sem compromisso com a verdade, vinculados evidentemente com o problema que está sendo discutido com uma das partes. E o juiz explica que é porque o depoimento é harmônico, é coerente, né? Tem respaldo em outros começos de prova que estão nos autos, e que é por isso que ele adota aquilo como determinante na conclusão dele sobre os fatos. Parou. Se ele está errado ou não, pelo menos o tribunal tem como conferir esse raciocínio. Então ele tem que expor o raciocínio. Fechou? Simples assim. Alguma dúvida? Só que acontece o seguinte, eu vou repetir o que já está no teu caderno. Pode ir por aí. O CPC adota esse sistema mas com algumas influências da prova tarifada. Não chega a ser purinho, purinho, purinho. Tem alguns contextos que a gente percebe que a lei tentou fugir disso daí. Tá bom? Então não é o livre convencimento motivado puro. É livre convencimento motivado, permeado por algumas regrinhas que lembram o sistema da prova tarifada. Tá bom? Última conversa sobre teoria geral da prova, para mim, a mais importante. Eu quero falar sobre ônus da prova. Vamos lá? Ônus da prova. Toda vez que a gente fala em ônus da prova, vem aquela ideia da faculdade, que o autor prova o que alegou, o réu prova o que alegou, que não está errado. Só que a gente precisa ver uma coisa anterior, que é o seguinte, pode ir por aí. O ônus da prova tem 2 aspectos. É um assunto que pode ser visto sob 2 ângulos, tem 2 aspectos. 2 pontos. Letra A. No aspecto objetivo,
ônus da prova no aspecto objetivo é uma regra de julgamento. O ônus da prova no aspecto objetivo é uma regra de julgamento. 2 pontos. Se no final do processo não houver provas suficientes, perde a parte que tinha o ônus da prova. Tá? Essa é a regra de julgamento. Se ao final, produzidas todas as provas requeridas e determinadas de ofício, não ficar bem demonstrado como foram os fatos, o que vai acontecer? Julga-se contra a parte que tinha o ônus da prova. Fechou? Esse aspecto me parece que é determinante e eu já explico o porquê. Segundo aspecto, letra B, é o aspecto subjetivo. Vamos dar uma olhada no aspecto subjetivo. É a regra do artigo 333, que diz qual das partes tem o ônus de provar. Tá? É a regra do artigo 333 que diz qual das partes tem o ônus de provar. Ponto. Em resumo, e eu falo isso porque já caiu na prova e está certo, em resumo, cada parte tem o ônus de provar o que alegou. Resumindo todo o babado, cada parte tem o ônus de provar o que alegou. Por favor, não anote nada, eu já falei isso quando eu falei de respostas do réu. Se você não alegar nada novo, apenas negar o que o outro alegou, o ônus é dele. Quando você alega alguma coisa, sobre o que você alegou, o ônus é seu. Tá bom? Como é que ficou isso? Pode pôr 2 pontos. 1. O autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Eu sei que vocês estão carecas de saber, mas o caderno tem que ficar redondo. O autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Dois. O réu tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dentro da sistemática do CPC, o réu só tem que provar fato novo, que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fechou? Acontece que eu preciso de algumas observações. Primeira observação. Em vez de dar de mão beijada, pensa um minutinho comigo. O que é mais importante? O que vem primeiro? O aspecto objetivo ou o aspecto subjetivo? Eu sei que é uma pergunta difícil de entender. Toda vez que eu faço essa pergunta, tem aluno que não responde porque não pega o que eu quero saber. Para o juiz, o que ele verifica primeiro? O aspecto objetivo ou o aspecto subjetivo? Hã? Sub? Não. Não anote. Sabe por que não é o sub? Porque quando o processo está lotado de prova, não importa quem fez a prova. O juiz decide com base na prova. Se foi prova do MP, do autor, do réu, ou que o juiz determinou de ofício, não faz mal. Os fatos estão provados? Com base nessa prova, conclui-se que ele só vai investigar quem tinha o ônus se a prova foi um fiasco. Ele lê, não consegue entender como foram os fatos, daí ele acaba tendo que jogar a carga em cima de quem tinha que provar. Quem tinha que ter provado e não provou? Porque tendo prova,
Não se pensa em ônus da prova. Deu para entender? Então, a primeira observação é nesse sentido. Vai lá. Observação. Só será relevante o aspecto subjetivo. Só será relevante o aspecto subjetivo quando o juiz tiver que decidir com base no aspecto objetivo. Só ganha importância o aspecto subjetivo quando o juiz tiver que decidir aplicando o aspecto objetivo. Ponto. Isso por causa do princípio da comunhão da prova. Dois pontos. Se houver prova no processo, não importa quem produziu. Havendo provas no processo, não importa quem produziu. O juiz decidirá de acordo com a prova. Acabou. Por isso que a gente fala, a prova não é da acusação, não é da defesa, não é do autor, não é do réu, é do processo. É verdade. Pelo princípio da comunhão das provas, tendo prova, o juiz nem vai parar para pensar de quem que é essa testemunha. Se uma testemunha coerente, convincente, segura, detalhista, para o juiz não importa quem rolou. Se foi ele de ofício, testemunha do juízo, ou do autor ou do réu. Tranquilo? Outra coisa importante, observação 2. O CPC no artigo 333 adotou uma regra fixa sobre o ônus da prova. Diferente de outros países, como a Espanha, que adotou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. De acordo com Marinoni, o CPC espanhol adotou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Dois pontos. Não há uma regra fixa. Cabe ao juiz, no caso concreto, e de acordo com as condições probatórias das partes, cabe ao juiz, no caso concreto, de acordo com as condições probatórias das partes, distribuir o ônus da prova entre elas. Tá? Cabe ao juiz, no caso concreto, de acordo com a capacidade, com a facilidade, com a vocação probatória de cada uma das partes, distribuir o ônus da prova entre elas. Tá bom? Para um pouquinho. Lá a lei falou, juiz, olhe, quem vai ter mais facilidade para provar este ou aquele fato e quem vai ter mais facilidade para aquele outro fato. E distribui entre as partes. Você conhece da vida, sabe quem é que teria que ter isso melhor documentado, mande esse sujeito ou aquele provar isto ou aquilo. Tudo bem? É bem diferente, hein? Você move a ação sabendo que, como autor, você tem que provar tudo o que você falou. Lá não, você move a ação, o juiz vai analisar daquilo que você falou, o que você tem melhores condições de provar, o que o outro tem melhores condições de provar. Fechou? Detalhe importante, pode ir por aí. Marinoni sugere a aplicação dessa teoria no Brasil.
e a julgados do STJ permitindo a aplicação. Tá bom? Escuta aqui. O STJ não diz que esse é o nosso sistema. Não, pelo amor de Deus. O que o STJ faz é que andou bem, não violou o devido processo legal, o juiz, quando adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, atentando para a dificuldade ou facilidade de uma ou da outra parte. Ou seja, ninguém falou que é o nosso sistema, mas quando o juiz excepcionalmente adota de maneira fundamentada, o STJ tem confirmado a necessidade e a possibilidade de fazer isso. Tudo bem? Joia. Mais uma coisa que eu vou explicar melhor na sequência, mas que eu já quero pôr aí como observação, é o seguinte, vai lá. Observação 3. Antes de aplicar o ônus da prova como regra de julgamento, o juiz deve ter exercido o seu poder instrutório, determinando de ofício as provas necessárias. Então, antes de querer aplicar o ônus da prova como regra de julgamento, o juiz deve ter exercido o seu poder instrutório, né, determinando de ofício as provas necessárias, com base no artigo 130 do CPC. Eu vou voltar a falar nesse assunto, só que eu gostaria que você entendesse uma coisa. É detestável, ouçam bem, é detestável a sentença que diz assim: já que o autor não logrou produzir as provas necessárias para a demonstração dos fatos alegados, julga improcedente por falta de prova. Essa é a pior sentença que tem. E a rigor, o juiz deveria escrever assim, ó: já que o autor, com as provas requeridas, não conseguiu demonstrar, eu, juiz, com as provas que determinei de ofício, também não consegui demonstrar, e que não há elementos seguros sobre a dinâmica dos fatos, lamentavelmente eu julgo improcedente por falta de prova, reconhecendo a nossa insuficiência e falência. Porque, veja, o juiz tem o mesmo poder que as partes, eu vou falar disso já já. Aí ele falar que não tem prova suficiente azar do autor, ele tem que falar que também ele fez tudo o que podia, não conseguiu. Não é só o autor que deu relaxo. Porque o juiz, comprometido com a justiça das decisões, tendo o poder instrutório expresso no 130 do CPC, deveria e deve, de ofício, mandar fazer as provas para formar o convencimento. Não acredito que vá feliz para casa o juiz que julga só com base nos ônus da prova. Só que tem horas que não tem jeito. O cara se desdobrou, tudo que visualizou-se, tudo que ele imaginou, ele determinou, e, no entanto, não consegue entender como aconteceram os fatos. Aí, paciência. Tudo bem? Ou seja, seria o último argumento para decidir. O último. Só que dentro desse tema, ônus da prova, a gente tem que falar sobre a inversão do ônus da prova. Vamos lá? Eu vou para o quadro. Olha aqui. Inversão do ônus da prova. Em resumo, vai lá, ocorre sempre que a regra do artigo 333 é alterada. Para não falar invertida, né? Inverter o ônus da prova é fixar uma regra diferente do que está no artigo 333. É alterar a regra básica do 333. Tá? E essa inversão, ela pode ser a convencional. O CPC expressamente admite a inversão convencional.
com dois detalhes. Primeiro, explicando o que é a inversão convencional. É aquela feita por meio de acordo entre as partes antes ou durante o processo. Tá? É aquela feita por acordo entre as partes antes ou durante o processo. Tá bom? Só que essa inversão convencional, que é fruto de um acordo entre as partes anterior ou durante o processo, ela é vedada e será nula quando a ação versar sobre direito indisponível. Eu não posso convencionar ônus da prova quando a ação versar sobre direito indisponível. E segundo, quando tornar muito difícil, e a lei fala exageradamente difícil, muito difícil, a defesa do direito. Tá? Não será válido, não é permitido, não se autoriza a inversão do ônus da prova quando ela tornar exageradamente difícil a defesa do direito. Essa situação de tornar exageradamente difícil a defesa do direito, a doutrina chama de prova diabólica. A inversão do ônus da prova não pode gerar uma prova diabólica. Aquela que é tão difícil que a parte acaba perdendo o próprio direito porque não vai ter como provar. Tudo bem? Exemplo. O fato negativo indeterminado indeterminado é muito difícil ou impossível de provar. Aqui eu gostaria de te explicar uma coisa. Primeiro, entrou pelo Twitter uma aluna, Alice, pedindo para falar de prova diabólica, sem querer, tá aí, já falei. Só que, antes eu gostaria de dizer uma coisa. É super comum achar decisões, e elas não estão erradas, no sentido de que, tendo em vista que o julgamento da causa dependia da prova de fato negativo, que é impossível de ser feita, que inverte o ônus da prova para que a parte, então, demonstre que ocorreu o fato. Porque eu provar que não ocorreu é muito difícil, normalmente. Mas se realmente ocorreu, você tem como provar. Inverte o ônus. O problema é que não é qualquer fato negativo que é difícil de provar. O fato negativo indeterminado é prova diabólica sempre. Ó, se eu virar para você e disser que você rouba, você é ladrão, você é desonesto, como é que você prova que você não é ladrão e que você não rouba? Aí você vai falar assim, eu junto uma FA. A FA mostra que a polícia nunca descobriu, mas não mostra que você não rouba. Não mostra que você não é desonesto. Fica sempre aquela margenzinha de dúvida. E por que isso? Porque isso é um fato muito aberto. Agora, se eu disser, por exemplo, que você roubou hoje o notebook do colega, você tem como provar. Porque daí é um fato negativo fácil de você provar, porque ele é determinado. Eu não roubei o notebook porque eu nem vim no cursinho. Pode olhar a lista de presença. Pergunta para os colegas da classe. Olha aqui o atestado médico, eu estava internado. Aí o que acontece? Fato negativo determinado é só provar por meio de um fato positivo, com ele incompatível. Agora, o fato negativo genérico, não tem como provar. Então, realmente fala-se muito em fato negativo. No caso concreto, você tem que olhar e ver se esse fato negativo é determinado e dá para provar por meio de um fato positivo com ele incompatível, beleza.
Caso contrário, inverte o ônus porque é prova diabólica. E se no acordo entre as partes isso foi invertido, é nulo porque prejudicou demais a parte. Fui claro? Segunda inversão. Então, prova diabólica é prova impossível ou muito difícil, tá? Letra B. Eu tenho a inversão legal. Tá? Olha aqui. A inversão legal ocorre quando a lei, de forma geral e abstrata, fixa uma regra diferente da do artigo 333, tá? A inversão legal é feita pela própria lei de forma geral e abstrata, toda lei tem essa característica, que fixa uma regra diferente da do artigo 333. Exemplo, não se confunda, por favor. Exemplo, artigos 12 a 14 do CDC. O que fala o artigo 12 a 14 do CDC? Ele fala o seguinte, vai lá. Nas ações de responsabilidade, por fato ou defeito do produto ou serviço, nas ações de responsabilidade por fato ou defeito do produto ou serviço, o fornecedor só não será responsabilizado se provar uma das escusas legais. Ele só se livra da condenação se provar uma das escusas legais. Moral da história, o consumidor não precisa nem provar o fato. Ele alega e pronto. Cabe ao fornecedor provar, não precisa anotar, que não colocou o produto no mercado, colocar que na verdade não existia defeito nenhum, ou que foi culpa exclusiva do consumidor. Se ele não provar uma das três situações, ele está pego, ele já começa o processo derrotado, me desculpe a expressão. A lei estabeleceu um critério. Cabe ao juiz mexer nisso? Não, está na lei. Já é assim e acabou. Tranquilo? Do mesmo jeito que a gente poderia dizer, não anotem, que quando a lei fixa a responsabilidade objetiva, né, de alguém, o autor só tem que provar o fato, o nexo e o dano. Se teve culpa ou não, isso é totalmente irrelevante. E detalhe, só afasto a responsabilidade objetiva se eu conseguir provar uma daquelas hipóteses que o sistema me livra da responsabilidade. Fora isso, vou ter que pagar. Tranquilo? Agora, o CDC não trata só da inversão legal, ele também trata da inversão judicial. Letra C. É outra situação, hein? Vou virar, letra C, inversão judicial. Então, para que ninguém faça confusão, a inversão judicial, ela é determinada por decisão judicial que analisa os requisitos no caso concreto. É claro que eu vou ter uma lei fixando esses requisitos, mas quem analisa e inverte ou não é o juiz. Então, grifa para mim decisão judicial. Porque eu só não pus de propósito. Analisa os requisitos da lei, não anote, da lei, no caso concreto. Porque já não está invertido, só pode inverter. Pode por aí. Exemplo. Exemplo. O artigo 6º
inciso 8 do CDC, mas continue escrevendo, artigo 6º, inciso 8 do CDC, que permite ao juiz inverter o ônus da prova, permite ao juiz inverter o ônus da prova, se houver verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. Tá? Então, o juiz poderá ou não inverter o ônus da prova se verificar no caso concreto verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. Tá bom? Qual é a questão nesse tópico? É o seguinte, vai lá. A doutrina diverge sobre o momento ideal da inversão. A doutrina diverge sobre o momento ideal da inversão. Dois pontos. Letra A, ou 1, tanto faz. Alguns sugerem que seja no momento do julgamento. Alguns sugerem que a inversão deve ser feita no momento do julgamento, já que o ônus da prova é uma regra de julgamento. Veja como tem raciocínio, eu não estou dizendo que é perfeito, mas tem raciocínio. É no momento do julgamento, por quê? Porque o ônus da prova é uma regra de julgamento. Perfeito? Só que detalhe, pode por aí, críticas. Essa ideia fere o contraditório. Surpreendendo as partes que participaram da instrução. Inverter no momento do julgamento fere o contraditório na medida em que surpreende as partes que participaram da instrução sem saber que o ônus estava invertido. Tá? É surpreendente, fere o contraditório, na medida em que as partes participaram da instrução sem saber que o ônus estava invertido. Beleza? Segunda ideia, letra B ou 2. Outros sugerem que no despacho citatório, né, naquele despacho inicial que determina a citação, o juiz inverta o ônus da prova. Para evitar surpresa. Veja, eles vão tentando aperfeiçoar, né, para evitar surpresa. Crítica. Nesse caso, haverá ofensa ao contraditório. Porque o juiz decide sobre o ônus da prova antes de ouvir o réu. Ele ainda não sabe qual é a participação do réu, com que força vem o réu, e ele já está invertendo o ônus da prova. Então, haveria uma espécie de pré-julgamento, está antecipando demais as ideias, causando uma ofensa ao contraditório, porque o réu sequer foi ouvido. Tudo bem? Terceira ideia, ou letra C.
Deu para notar, galera? Eu preciso repetir. Tranquilo? Pode? Terceira ideia. Para a maioria e o STJ, já grifa. Para a maioria e o STJ, o momento ideal é o saneador. Quando o juiz deve alertar as partes de que participarão da instrução com ônus invertido. Isto é, se ao final não houver provas suficientes, ele decidirá invertendo o ônus da prova. Se não tiver prova, não é o autor que perde, não, é o réu. Se ao final não houver provas suficientes, ele decidirá invertendo o ônus da prova. Tudo bem? Ó, por que tem que ser no saneador? Porque no aspecto subjetivo, os caras vão para a audiência mais ou menos preocupados. E no aspecto objetivo, é só depois que ele vai aplicar. Então ele avisa, ó, as partes participarão da instrução com ônus invertido. Advirta o réu de que, na insuficiência de provas, a sentença será de procedência, e não de improcedência, como normalmente acontece. Fechou? Detalhe importante. Primeira coisa, observação 1. Como as partes especificam provas antes do saneador, não foi isso que a gente aprendeu? As partes especificam provas antes do saneador. Ao inverter o ônus, o juiz deve admitir que as partes requeiram outras provas. Se põe no lugar do réu, que não alegou nada de novo, não ia ter que provar nada e por isso nem especificou provas. E que agora vai para a instrução com ônus invertido. Pode ser que você queira, então, uma perícia, você queira alguma coisa para mostrar que não é do jeito que foi falado. Tá claro? Outra coisa muito importante, vai lá. A doutrina diverge. Mas na jurisprudência, a inversão do ônus da prova também inverte o dever de antecipar as despesas da prova. A inversão do ônus da prova também acarreta a inversão do dever de antecipar as despesas da prova. Isto é, se o juiz inverte o ônus da prova e manda fazer perícia, fala para mim, quem é que custeia essa perícia num primeiro momento? Ó, se tivesse uma situação normal, o autor teria que antecipar. Mas se eu invertir e determinar a realização de perícia, quem antecipa os honorários é o réu. O vencido paga no final, mas quem antecipa é o réu. Tá? Para quem não gostou, para quem ficou incomodado, escuta a situação e veja que não tem solução. O cara move a ação contra o banco, dizendo que tinha que ter pago o expurgo da poupança dele, ou que tem cobrança de juros excessivos no empréstimo dele. O juiz verifica que
ele não tem condições de provar isso. Quem tem condições de provar que está cobrando certinho ou não é o banco. O juiz inverte o ônus da prova e manda fazer perícia contábil. Tá bom? Pergunto, quem vai pagar essa perícia? Resposta, o banco. Por 2 motivos. Primeiro, sem querer ser Robin Hood, mas se esse cara realmente for hipossuficiente, ele não vai ter dinheiro para perícia. E segundo, se não for feita a perícia, seja porque esse cara não tem grana, seja porque ninguém depositou, o azar vai ser de quem? Com ônus invertidos, vai ser do banco. Então, a jurisprudência se vê na seguinte situação: se eu inverter o ônus, mas mandar o autor hipossuficiente adiantar a despesa, não vai ter perícia. Então eu inverto o ônus, já estou invertendo também a despesa, o réu, você que antecipa. Ah, mas por quê? Porque se não tiver essa prova, quem vai perder é você. Agora, você, réu, pode saber que vai perder de qualquer jeito e nem quer gastar com a prova, não recolhe, fica sem prova e é condenado com base no ônus da prova. Deu para entender? É o que tem dito alguns acórdãos, não de STJ não, tá? Isso tem ficado mais no âmbito do TJ local, uma outra decisão no STJ só confirmando. Por enquanto, não é pacífico. A doutrina tem muitos autores que falam, peraí, a lei falou quem vai antecipar as despesas, é o autor. Inverter o ônus da prova é outra conversa. Só que na prática, quem opera processo sabe, se inverter a prova, sem inverter a despesa, não vai ter prova. Equivale a dizer então, ó, porque pensa um pouco, vamos pensar só um pouquinho em sacanagem. O ônus de provar é do banco, eu mando fazer perícia. Aí o autor fala, então não vou pagar a perícia. Pronto, sem perícia, sem prova, o banco perdeu. Então, de fato, ao inverter o ônus da prova, todo o interesse e encargo da prova virou da outra parte. Seria isso. Fechou? Sobre o ônus da prova, o que eu queria falar é isso. Alguma dúvida? Não? Quero terminar falando daquilo que eu já mencionei. Poderes instrutórios do juiz. Poderes instrutórios do juiz. Artigo 130 do CPC. Qual a ideia nuclear quando se fala em poderes instrutórios do juiz? Vai lá. O juiz pode determinar a produção de provas de ofício. Tá? O juiz pode determinar a produção de provas de ofício. Significa que o juiz cível tem os mesmos poderes instrutórios do juiz criminal. Eu acho isso importante porque a gente fica com umas ideias erradas, que vem sei lá eu da onde. O juiz cível tem os mesmos poderes instrutórios que o juiz criminal. Tá bom? Vai lá. Quando se diz que o processo civil se contenta com a verdade formal, quando se diz que o processo civil se contenta com a verdade formal e o processo penal exige verdade real, não é em razão do comportamento do juiz. É um equívoco achar que juiz civil é hipócrita e não está nem aí para a prova. Se acontecer uma distorção, uma falha, tem que ser punido. Tá bom? Então, estou dizendo, o juiz tem os mesmos poderes do processo penal. Então, por que a gente fala em verdade formal? Pode ir por aí. Só se fala em verdade formal porque no processo civil se admite ficções e presunções
que no processo penal são inadmissíveis. Só por isso tem verdade formal. Porque eu tenho algumas ficções, eu tenho algumas presunções que no processo penal são inadmissíveis. São inadmissíveis. E que só são possíveis porque, em regra, trata-se de direito disponível. Essas ficções, essas presunções existem sim, né? E só são possíveis porque a gente está num ambiente em que 90% dos assuntos são de conteúdo patrimonial e, portanto, disponível. Tranquilo? Então, primeira coisa, você que quer ser juiz, saiba, tudo que você pode ir lá, você pode aqui. Você não é obrigado a engolir sapo, vendo um monte de coisa mal provada, te levando para um caminho que você acha que não é aquele. Racha e manda fazer de ofício. Detalhe importante, vai lá. Para Dinamarco, os poderes instrutórios do juiz seriam supletivos. Tá? Para Dinamarca, os poderes instrutórios do juiz seriam supletivos. E só deveriam ser usados quando a prova produzida pelas partes não for suficiente. Eu quase falei não for boa, mas tudo bem, não for suficiente. E o juiz reconhecer a hipossuficiência técnica da parte. A prova está um lixo e a parte está fraca no processo. Hipossuficiência técnica da parte. Ó, eu não quero ofender ninguém, mas o que significa para você hipossuficiência técnica da parte? Para mim, é advogado ruim. Ou falta de recursos para uma boa defesa técnica. Tudo bem? Às vezes o advogado até sabe trabalhar bem, mas a parte não tem condições de fornecer tudo aquilo que ele precisa e ele fica limitado. Mas, em princípio, é isso. Tudo bem? Moral da história. Se for seguir a ideia do Dinamarco, o juiz tem que produzir todas as provas que a parte pediu, ver que não ficou bom, ver que uma delas é fraca e aí manda fazer de ofício a prova necessária. Só que essa ideia é um pouco conservadora, até porque o Dinamarco, por mais que ele seja um cara instrumentalista, ele representa uma geração anterior. Acontece o seguinte, segunda ideia, Bedak. Vai lá. Para Bedak, o poder instrutório do juiz é concomitante com o das partes. O poder instrutório do juiz é concomitante com o das partes. E deve ser exercido no saneador. Onde o juiz defere as provas pertinentes, deve ser exercido no saneador, onde o juiz defere as provas pertinentes e determina de ofício as necessárias. Para um pouquinho. Eu acho que o cara está certo. Vou dizer por quê. Primeira coisa, não é no saneador que o juiz vai fixar os pontos controvertidos e, por tabela, delimitar o objeto da prova? É a hora que ele sabe exatamente o que é importante. Ele vê o que você pediu, vê pertinência e defere. E olha, se além do que você pediu e era pertinente, for necessário algo mais para ele ter certeza do que ele vai decidir, já manda fazer de ofício. Tudo bem?
Ó, eu não vejo problema nenhum, quero só te lembrar de uma coisa. Na ação de investigação de paternidade, o juiz de família tem o hábito, o bom hábito, de, ao mandar citar o réu, já dizer o seguinte, porque nesse caso é imprescindível a perícia hematológica, oficie-se ao IMESC, que é aquele instituto médico do Estado que demora pra caramba para fazer a perícia, e que ele já no despacho citatório oficia, porque a vaga para o exame vai ser daqui um ano e meio. E aí, com isso, ele já vai ganhando tempo, até citar, contestar, ver, não deu acordo, está solicitado o exame. Se der acordo, reconhecer voluntariamente, cancela-se o exame, não tem problema. Isso não fere nada. A ideia do BEDAC é técnica. Ó, o momento que o juiz parou para ver o que precisava provar é o saneador. Já defere o que pediram e determina o que acha necessário. Fechou? Detalhe importante. Coloca o enfim aí. Essa ideia prestigia a economia processual, e a ordem legal das provas. A vantagem dessa ideia do BEDAC é que prestigia a economia processual e, segundo, respeita a ordem legal das provas. Tá bom? Detalhe importante. Vai lá. Parte da doutrina questiona se, ao determinar provas de ofício, o juiz não perde a imparcialidade. Tá? Alguns doutrinadores, isso já está um pouco superado, mas alguns doutrinadores levantavam a questão, peraí, o juiz não pode começar de ofício o processo, que é para não perder a imparcialidade. Mas ele manda fazer prova de ofício, ele está comprando a briga. Não, não está. Pode ir por aí. Determinar provas de ofício não retira a imparcialidade. Porque o juiz sabe qual é o meio de prova necessário. Mas não sabe qual será o resultado da prova. Veja, ele sabe qual é a prova necessária para ele ter certeza. Mas ele não sabe se vai dar certeza de que sim ou de que não. Né? Ó, a gente que é parte, vocês certamente já trabalharam em algum processo, a gente que é parte, às vezes acha que vai dar um puta tiro na cabeça do cara com determinada prova e dá tiro no próprio pé. Pelo menos comigo acontece com alguma frequência. Você vai para a audiência de alimentos e fala, juiz, eu sei, vamos quebrar o sigilo, vem a declaração de renda do cara. Aí vem lá, 2 anos o cara declarando que está desempregado. Porra, matou. Vou fazer o quê? Eu achei que ia pegar um monte de movimentação, não tem movimentação. Então, é como o caso do DNA. Você vai julgar a paternidade, você tem certeza que para ficar tranquilo é melhor fazer perícia. Mas se vai dar sim ou não, você sabe? Claro que não. Então não compromete coisa nenhuma a imparcialidade. Fechou? Alguma questão? Não? Então vamos dar uma olhada nas provas em espécie. Vamos lá. Provas em espécie. A gente deu uma caprichada nessa parte da teoria geral da prova, porque é coisa que, lendo a lei, você não vai extrair tudo. Já provas em espécie, nós também vamos fazer bem feito, mas é algo que não dispensa a leitura da lei. Você tem que ler a lei, tá bom? Então, começando, eu vou falar de depoimento pessoal e interrogatório. Depoimento pessoal e interrogatório, que está nos artigos 300 e
342 a 347. 342 a 347 do CPC. Então, primeira coisa, é ato personalíssimo da parte que comparece em juízo e presta depoimento oral. É ato personalíssimo da parte que comparece em juízo e presta depoimento oral sobre os fatos da causa. Tudo bem? Vai lá. Observação. No caso de pessoa jurídica, quem depõe é um representante. Tá bom? Detalhe, pode pôr aí. A rigor, deveria ser o representante legal da empresa. Então, o certo seria o diretor, o sócio administrador, né? A rigor, deveria ser o representante legal da empresa. Mas admite-se que seja um preposto desde que com conhecimento sobre os fatos da causa. Desde que com conhecimento sobre os fatos da causa. Ó, não é hora de falar tudo, mas você sabe que o depoimento pessoal visa obter a confissão. E a recusa em depor gera confissão ficta. O que acontece? Se o fato aconteceu, né, na hora de receber uma determinada mercadoria, não tem nada demais você mandar o encarregado do setor de recebimento e dar depoimento pessoal em nome da tua empresa, porque você é muito ocupado e eu sei disso. Agora, você mandar sempre aquele molequinho de crachá que não sabe nada sobre os fatos, parece-me descaso com a justiça e pode ser interpretado como recusa em depor. Deu para entender? Esse é o problema. Porque quando é pessoa natural, tá fácil, é você mesmo que vai lá. Agora, quando é pessoa jurídica, se for ser rigoroso, tinha que ir o representante legal. Que a gente sabe que não dá para isso. Em todas as ações desse cara for, ferrou. Quebra a empresa. Mas, de outro lado, mande alguém que saiba sobre o que aconteceu. Foi no estacionamento? Manda o cara que cuida do estacionamento. Foi dentro da loja? Manda algum atendente que estava na loja no momento. Deu para entender? Show. Aí, outra coisa. A lei mistura interrogatório com depoimento pessoal. A lei, quando trata do depoimento pessoal, misturou interrogatório com depoimento pessoal. E a doutrina faz distinção. Tá bom? Vamos dar uma olhada nisso. Olha aqui. Vamos fazer uma tabelinha aqui. O interrogatório está no artigo 342. Para quem faz distinção, o interrogatório está no 342 e o depoimento pessoal está no artigo 343. Veja, a dinâmica do sujeito ir lá pessoalmente e responder perguntas do juiz é a mesma. Mas o que muda no interrogatório em relação ao depoimento pessoal? Então, primeira coisa, olha aqui. O interrogatório é determinado de ofício.
Essa é uma primeira diferença. O interrogatório é determinado de ofício, enquanto que o depoimento pessoal é requerido pelo adversário. Você só vai depor porque o seu adversário pediu. Tá? O interrogatório é determinado de ofício pelo juiz e, desculpa, eu coloquei 2, mas é 1, perdão. E o depoimento pessoal é requerido pelo adversário. Segunda diferença. O interrogatório pode ser em qualquer fase do processo. E terceiro, quantas vezes for necessário. O juiz pode determinar de ofício o interrogatório em qualquer fase do processo e quantas vezes for necessário. Já o depoimento pessoal, 2, é na audiência de instrução. O depoimento pessoal é na audiência de instrução. E 3, só uma vez. É uma única vez. Então, enquanto o interrogatório é de ofício em qualquer fase, quantas vezes for necessário, o depoimento pessoal depende de requerimento do adversário, é na audiência de instrução e só uma vez. Agora, quarta e última diferença que me parece a mais importante. Para que serve o interrogatório? O interrogatório visa obter esclarecimentos. Tá? O juiz quer esclarecimentos sobre os fatos da causa, visa obter esclarecimentos sobre o fato da causa. Agora, e o depoimento pessoal? O depoimento pessoal visa obter a confissão. É bem diferente, hein? O juiz chamou você lá para te interrogar porque ele quer entender melhor, ele quer esclarecimentos. Já a outra parte pediu para você depor na audiência porque ela quer arrancar de você a confissão. Ela vai te perguntar, até você abrir o jogo. Esse é o objetivo dela, em tese. Tranquilo? Detalhe importante. Vamos lá. Para ambos, é necessária a intimação pessoal da parte. Nos dois casos, é necessária a intimação pessoal da parte. No depoimento pessoal, a intimação terá a advertência expressa de que o não comparecimento ou a recusa em depor, então terá a advertência expressa de que o não comparecimento ou a recusa em depor gera confissão ficta ou presumida. Tá? Se for depoimento pessoal, mais do que ser intimado pessoalmente, ele vai ser intimado pessoalmente com a advertência de que se não comparecer ou comparecendo, ou havendo recuso em depor, haverá confissão. Presume-se que confessou. Detalhe importante, vai lá, observação. Se a parte comparecer
e responder usando respostas evasivas. Se intimada, a parte vai, perguntada, ela responde, mas usando respostas evasivas, abre parênteses, que fogem da pergunta formulada, fecha parênteses. O juiz poderá na sentença declarar que houve recusa em depor. Tá bom? Então veja, a lei não falou de cara que usar resposta evasiva gera confissão ficta. Ela deixou para o juiz, na hora da sentença, analisar. E, se for o caso, dizer, houve recusa de depor, logo, confissão ficta. Tá bem? Última coisa, escusas legais. Escusas legais. As escusas estão no artigo 347. Espera aí, acho que é 346, deixa eu só conferir. É 347, tá certo. As escusas estão no artigo 347. Vai lá. A parte não é obrigada a depor primeiro, sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Aqui para vocês é fácil, né? Vocês manjam penal, basta lembrar, criminosos, qualquer infração penal. Infração penal. E torpes, também o direito penal nos ajuda. O que é torpe? São fatos imorais, né? Repugnantes, nojentos, abjetos, né? Então você não é obrigado a depor sobre fatos criminosos ou torpes. Criminosos, qualquer infração penal, inclusive contravenção penal. E torpes porque são imorais, são repugnantes, são fatos abjetos. Agora, 2. Além disso, também não é obrigado a depor sobre fatos de que deva guardar sigilo em razão de profissão ou estado. Tá? Aqui, fatos que deva guardar sigilo em razão de profissão ou estado, eu coloquei, a lei fala estado ou profissão, eu inverti. Em razão de profissão ou estado, entre parênteses, da pessoa. Tá? Estou pensando no sujeito casado, que não é obrigado a falar sobre certas coisas, no sujeito que, em razão da nacionalidade, não é obrigado a falar certas coisas. Estado da pessoa não é só aquele estado civil que a gente frente crediário de loja, não, casado, solteiro, amaziado. Não. É o modo como a pessoa se apresenta no meio social, vocês sabem disso. Se é algo que pode te comprometer, você não é obrigado a falar. Só que tem um detalhe. Caneta vermelha, anote aí. Essas escusas não se aplicam às ações de Estado ou direito de família. Tá? A lei fala filiação, casamento, pode abrir. Elas não se aplicam às ações de Estado ou
de direito de família. Por quê, gente? Porque muitas vezes o que se discute numa ação de direito de família, numa ação de Estado, é justamente um pequeno delito ou um grave delito que acaba mostrando a personalidade do sujeito, ou até mesmo alguma coisa que moralmente é questionável. Se ele tivesse a escusa, ele não seria obrigado a depor. Tem que depor. Tranquilo? A lei fala, tem anulação de casamento. Lembra? Anulação de casamento, em princípio, só se houver aquele erro da pessoa gravíssimo. Tem que mostrar que o caráter do sujeito é outro do que o imaginado. Percebam, a ação de Estado ou direito de família não tem escusa. Cá entre nós. Como também não vai ter suspeição, impedimento e testemunha. Quem são as testemunhas nas ações de Estado ou direito de família? Os parentes, quem vive na casa. Às vezes não é parente, mas é agregado, é tão suspeito quanto o outro. Tranquilinho? Até aqui alguma dúvida? Não? Então já marquem aí para a aula que vem, nós falaremos sobre confissão, tá bom? E já quero te antecipar que depois de confissão eu pulo o documento, falo de prova testemunhal, pericial e inspeção judicial. E por último a gente fala de documento. Porque documento é o que tem o maior número de regras e o que é menos produtivo da aula. Porque por mais que eu dê aula, você vai ter que ler isso daí umas 5, 6 vezes na véspera da prova. Fechou? Mas não quer dizer que eu não vou dar aula. Só quer dizer que eu vou deixar para depois, para render com aquilo que é mais produtivo. Tranquilinho? Algum questionamento, galera? Não? Então um bom dia para vocês, uma ótima semana e até a aula que vem. Tchau.